finalizar a aula de hoje, né, com essa parte que faltou de detectores de presença, né? Estou até pegando aí a parte da apostila. Inclusive, essas explicações aqui tá muito bem naquele vídeo do YouTube, da internet, mostrando como é que capta, tudo certo. Vale a pena, não deixa de perder, não. E a gente vai esquematizar. Bom, então agora, vamos para uns agora que são detector de presença, mas eles já funcionam como chave mesmo. Você tem aqui a famosa head switch. Então, o que é a head switch? Na verdade, o head switch é um embo, tá certo? Que ele pode ser normalmente de plástico, pode ser de vidro e tal. E aí, ele pode ser do tipo normalmente aberto, fechado os seus contatos. Quando você aproxima um campo magnético extremamente forte aqui, ele vai lá e puxa essa paletinha. Igual está mostrando aqui, ó, tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, se aproximou um ímã aqui, ele foi lá e poderia abrir ou fechar o circuito. Então, nesse caso, se for um head switch NA, na hora que você aproximar o campo magnético, uma paletinha lá sobre a ação exatamente desse campo magnético, ele foi atraído e vai lá e fecha um contato. Tá? Então, não houve necessariamente o contato do objeto em relação ao dispositivo de acionamento, foi feito totalmente magnético. A head switch ela é muito comum, pelo menos assim, residencialmente, nesses alarmes residenciais que você encontra aí, por exemplo, no caso da porta, no caso da janela, que quando você, por exemplo, a palavra janela, o que acontece? Um lado dele é simplesmente um ímã. Tá? E o outro lado é o circuito eletrônico. Então, quando você abre a porta, você abre a janela, o que acontece? Você interrompe exatamente a ação magnética desse circuito, então ele abre ou fecha, tocando um alarme, mostrando que tem exatamente esse tipo de ação. Existe também uma head switch que ela fica também acoplada também a algumas válvulas solenoides, com o intuito exatamente o seguinte: como é que você sabe que realmente a válvula solenoide ela foi atuada ou não foi atuada? Então, quando você joga atenção na válvula solenoide, você gerou um campo magnético, ela vai atuar uma head switch e fala assim, opa, realmente houve ação magnética, a bobina está funcionando, e isso retorna lá para a parte de controle, para o painel, para garantir realmente o acionamento. Porque senão, imagina, você está lá a 2 km de distância, mandou acionar uma válvula solenoide, você não sabe se o negócio funcionou ou não funcionou. Então, a coisa é verificada exatamente pela ação da head switch. Só um pouquinho que me entrou meu gato aqui. Aí, dá tchau para todo mundo aí, ó, pronto. Subiu na mesa aqui, né? Queria ver todo mundo aqui. Bom, então, continuando, a gente tem ele feito de vidro, igual eu falei para vocês, pode ser normalmente fechado. Bom, temos também as chaves fim de curso, que a chave de fim de curso ela tem uma ação diferente. Então, gente, ó, a diferença das chaves em relação aos detectores de presença, o detector de presença é aquela situação que vai gerar muito desgaste, né? Toda hora está acionando, toda hora liga, toda hora desliga, e isso pode comprometer com certeza o sistema, né? Ele vai desgastar, ele vai quebrar. Então, quando você utiliza a chave fim de curso, você está admitindo que você não está tendo acionamentos constantes para você poder justamente desgastar essa parte da chave. Tá? Então, nesse caso, a chave fim de curso aqui, o que acontece? Quando ela bate uma determinada peça, superfície aqui, ela gera um NA e um NF aqui, né? Isso dependendo da parte onde vai funcionar. E são chaves assim que vai dar sempre problema depois de uma certa época, tá? Mas bastante robusto para poder funcionar mesmo. Pessoal, tudo que termina com a palavra tato, pressostato, fluxostato, termostato, tato quer dizer exatamente da parte quer dizer que fechou contato, tá? Isso que seria a parte de contato, então, diferente dos sensores de pressão,
a gente tem os pré-sostatos. O que é um pré-sostato? Pré-sostato é o seguinte, imagina que eu tenho um duto aqui na parte de baixo, aqui na base, e aí essa pressão, né, que vai ser normalmente a pressão estática, né, ela automaticamente ela vai entrar aqui por dentro, e essa parte onde está exatamente essas ondulações aqui, nada mais, nada menos, é exatamente um diafragma, que ele vai sofrer uma ação, né, ele vai querer exatamente inflar e vai empurrar exatamente essa haste interna aqui dentro, está acontecendo aqui, só um pouquinho. Né? Essa haste que está aqui internamente aqui, e ela vai fazer um contato, né? Ela pode fechar esses dois contatos aqui, ou esses dois contatos aqui, a partir de uma determinada pressão. Então isso aqui consegue exatamente monitorar o funcionamento de uma determinada máquina, caso realmente ele esteja funcionando. Por exemplo, no caso, por exemplo, de um compressor, né? Ó. Então, eu tenho aqui embaixo praticamente o duto, né? Aí vai vir a pressão estática aqui, e ela vai começar exatamente a empurrar esse diafragma que está acontecendo aqui. Então, esse diafragma vai envergar, e essa haste aqui, sobre a ação de mola, vai mudar, fechando os contatos de acordo com a necessidade. Você tem pressostato que ele é NA, NF, ou seja, quando chega uma determinada pressão, ele abre o contato, chega uma determinada pressão, ele fecha o contato, ou ele pode funcionar dentro de um determinado range, né, dentro de uma determinada faixa. Então, por exemplo, você tem um pressostato que de 5 a 10 PSI. Então, assim, abaixo de 5 PSI, ele não aciona. Quando chega de 5 a 10, ele aciona. E se passar do 10, ele volta da situação normal dele, tá? Então, você também tem esse tipo também de funcionamento do pressostato. Tá? Então, muitas máquinas que você encontra para exatamente garantir que está gerando aquela determinada pressão, ou se você tem exatamente aquele sucção, né, que alguns processos podem precisar, eles são monitorados com certeza com um pressostato. Não há necessidade de ter realmente o sensor de pressão, porque o sensor de pressão ele tem range, né, ele tem de 0 até o valor máximo. Aqui não, ele só quer saber, atuou ou não atuou. Isso é o suficiente e a gente consegue trabalhar. Aqui temos desenho industrial, tal. Bom, esses tipos de pressostato já chegou até a cair prova da Petrobras, acredite se quiser, né? O grau de proteção. São perguntas extremamente avançadas. Eu acho que aquilo foi ter pergunta para justamente derrubar candidato. E o cara estava perguntando como é que, qual que era o tipo de chaveamento aplicado. Aí tinha esse negócio do grupo de classe aqui que está mostrando aqui, né? Que é exatamente o do grupo A, que é para acetileno, grupo B para atmosfera. Pô, fizeram umas perguntas assim, meio horrorosas, tá? Mas quem for estudar para concurso, caso estudar para concurso Petrobras, a minha apostila aí tá o suficiente para você poder encarar uma situação dessa. Temos agora também o termostato. Então, tato vem de contato, né? E aqui a gente tem aqui exatamente termo de temperatura. Existem os termostatos tipo bimetálico e os com bulbo. Tá? Então, vamos verificar como é que funciona o bimetálico. Bimetálico já tinha comentado para vocês na alta temperatura que você tem um material, né, que é chamado bimetálico, né, onde você tem duas ligas de materiais diferentes, eles são feitos uma solda, e quando se aplica calor, aqui tem um coeficiente de dilatação volumétrica maior, ele enverga o outro. Tá? Isso aqui, inclusive, está na parte de temperatura. Vamos voltar aqui para a gente verificar. Só para vocês relembrarem aqui. Quer ver? Opa, está próximo aqui. Ó. Exatamente isso aqui. Ó. Tá vendo? Você tem dois materiais, você tem feito uma solda metalúrgica. Tá? Quando você aplica o calor, ele enverga. Uma vez que ele envergou, aí vai lá e dá um determinado acionamento. Então, isso aqui é o bimetálico, para a parte verificar a parte de temperatura, tá? Então, se ele atingir um determinado valor de temperatura, ele aciona ou não aciona de acordo com a necessidade, tá? Opa, eu esqueci a página que eu estava. Deixa eu voltar aqui. Então, é muito comum
essa parte lá de proteção, na parte do disjuntor da casa, né? Ele funciona exatamente com essa parte do termostato. Bom, nós temos um termostato que é o que a gente conta para a gente de refrigeração. O da geladeira é feito exatamente com isso aqui. Você tem exatamente essa sonda, esse bulbo aqui, né? Existe um material interno aqui dentro, que pode ser um mercúrio, ou pode ser exatamente algum determinado gás aqui, e ele vai exatamente passar por dentro desse capilar que esse fio aqui, e automaticamente ele vai fechar um contato ou não fechar um contato. Essa ação de controle de giro aqui é o que ele vai fazer aproximar mais ou menos exatamente do contato, né? Permitindo exatamente que você faça gerar mais temperatura ou menos temperatura para a parte da função, tá? Então, o termostato tipo bulbo ele é mais comum para o sistema de refrigeração, tá? Então, bastante importante. Para finalizar, nós temos aqui o fluxostato, que é uma chave de vazão, tá? Então, alguns sistemas, por exemplo, assim, eu já trabalhei com fluxostato, onde você precisava de exatamente o quê? Garantir que estava circulando uma água dentro de um forno, tá? Porque a própria temperatura do forno podia destruir o forno. Então, o que você tinha? Você tinha uma água gelada que era aplicada na parte de fora, então ele retirava exatamente uma parcela do calor para que o sistema funcionasse. Então, você tinha um sistema parecido com esse aqui, que a vazão escoa aqui, aí ela fecha uma laminazinha lá e sai um contato só. Funcionou, não funcionou? Isso aqui garante exatamente a saída para o sistema poder funcionar. Então, você tem fluxostato, que é importante para você saber qual que é a vazão dele para ser acionado. Então, nesse exemplo aqui, está falando que precisa de 1,6 litros por minuto de vazão para escoar aqui para acionar, e outros também para poder desligar também dentro do que você precisa, tá? Então, sistemas de refrigeração, pelo menos de fornos industriais, com certeza você vai encontrar muito fluxostato, cheio de mangueira, querendo exatamente permitir o funcionamento e a proteção desse tipo de processo. Eu terminei aqui o capítulo 9, queria que alguém fizesse alguma pergunta, né, inclusive em relação a alguma coisa anterior, porque eu vou agora pular para o último capítulo 10, né, para a gente poder esquematizar. Então eu queria que alguém fizesse algum comentário, verificasse aí, senão a gente passa para frente. Never? Zauber? Nenhuma dúvida? Pode ir para frente? Por mim tá tranquilo, pode ir para frente. Douglas? Never, sem dúvida. Never? Então, gente, eu tô achando que o mundo vai mudar depois desse negócio da Covid. Ninguém vai dar mais da aula, não. Assim, pô, você fica em casa, né? Você vai ali, você toma um café, você dá um beijo na sua mulher, você vê seu filho, assim, porque você gasta 1 hora para ir trabalhar, né? De trânsito, 1 hora para voltar. Cara, vai dar umas mudanças aí, cara, porque realmente, se as coisas ficarem do jeito que estão ficando aí, vai ter nego meio assustado aí. Então, beleza. Fechou aí. Vamos agora pro último capítulo, né? Que é chama Elementos Finais de Controle. Tá? Então, quando vocês tiveram aula de sistemas pneumáticos, aprenderam válvula solenoide. Agora a gente vai aprender uma coisa chamada válvula de controle pneumático ou motorizado. Então, aqui no nosso curso a gente vai ficar com válvula de controle pneumático, e a principal diferença de uma válvula dessa para uma válvula que vocês verificaram antes lá é que a válvula solenoide ela é on-off, né? Você aplica uma tensão, ela abre ou fecha, né? Então assim, se tocar o 12, fechou. Tirou os 12, ele abriu. Na válvula de controle pneumático, ela tem uma seguinte diferença: você consegue fazer que ela tenha uma determinada quantidade de abertura. Ou seja, eu quero que a válvula abra 34%. Então você vai jogar um sinal
que vai fazer aquilo acionar e fazer ela abrir 34% do valor da válvula. Eu quero que ela abra 83%. Ela vai lá e consegue abrir 83%. Então, as válvulas pneumáticas de controle, elas têm range de acionamento, que seria a grande diferença em relação à válvula solenoide, tá? Então, antes de eu passar isso aqui, só um pouquinho que eu vou pegar uma coisa aqui na documentação. Valoy. Isso. Eu vou ter que trocar uma tela aqui, só um pouquinho. Deixa eu trocar a tela. Eu estou mostrando aqui uma tela de uma empresa chamada Valoy. Tá dando para ouvir o áudio aí certinho? A musiquinha no fundo aí? Sim. Tá, então assim, é porque tem uns vídeos interativos aqui muito interessantes, vale a pena a gente apresentar, tá? Apesar de ser um CD-ROM assim, de propaganda, mas eu acho que vale a pena começar isso aqui. Valoy, empresa totalmente nacional, fundada em 1994, tem como principal objetivo a fabricação e o fornecimento de diversos tipos de válvulas e equipamentos, atendendo vários segmentos do mercado. Tendo como principal foco de atenção o fornecimento de equipamentos para controle de água, a Valoy dispõe atualmente de uma gama de produtos que incluem válvulas de controle auto-operada, válvulas de retenção e ventosas para água e esgoto, válvulas e equipamentos especiais. Essas válvulas são utilizadas em sistemas de controle e distribuição de água que incluem abastecimento de água das companhias de saneamento, tratamento de água e esgoto, sistemas de irrigação, proteção contra incêndio, sistemas para processos de mineração e refrigeração, controle de processos em indústrias químicas e petroquímicas. A Valoy possui atualmente uma área industrial própria de 2.000 metros quadrados, equipada com máquinas e dispositivos especiais para a fabricação das válvulas, de forma que os pedidos são atendidos dentro do prazo com a tradicional qualidade Valoy. Dentre os diversos equipamentos no seu processo, a Valoy conta com um sistema de pintura eletrostática em epóxi para tratamento superficial interna e externamente, garantindo uma longa vida aos seus produtos. Não dependendo de importação dos materiais, a Valoy tem uma política de manter um estoque permanente de materiais estratégicos, de forma a facilitar o atendimento das necessidades do mercado com prazos reduzidos. Contando com uma equipe técnica comercial com mais de 20 anos de experiência neste segmento, a Valoy tem o conhecimento da real necessidade do mercado brasileiro, podendo adaptar-se e promover o desenvolvimento de novos produtos com autonomia e liberdade de criação. Apoiando a equipe de engenheiros e projetistas, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Valoy conta com a utilização de sistemas em CAD 3D e uma estação de testes para desenvolvimento das válvulas de controle, equipada com bombas e sistemas de monitoramento, permitindo os testes de performance dos novos produtos com critérios e garantia da qualidade do resultado final. Todos os produtos da Valoy passam por testes finais de estanqueidade e de performance, com pré-ajustes dos equipamentos de acordo com as especificações do pedido. Independente do acompanhamento das inspeções de qualidade do cliente, todos os fornecimentos são acompanhados dos atestados de qualidade de testes e rastreabilidade dos materiais, garantindo um atendimento personalizado. Além de manter um serviço de atendimento ao cliente, promovendo periodicamente palestras e cursos de seus produtos, a Valoy dispõe de uma equipe de técnicos altamente capacitada para atendimento ao usuário em qualquer parte do Brasil, orientando quanto ao funcionamento, ajustes e procedimento para início de operação e manutenção.
Oferecendo ao mercado válvulas de controle auto-operada até 20 polegadas, contamos com válvulas instaladas nas mais conceituadas empresas nos segmentos de tratamento e distribuição de água, protegendo as redes contra golpe de ariete utilizando válvulas de controle e retenções, auxiliando os processos de bombeamento, expelindo ou admitindo ar quando necessário, controlando vazão e pressão em sistemas de bombeamento, controlando níveis em reservatórios e tanques de amortecimento. Na irrigação, automatizando estações de bombeamento, controlando vazão e pressão nos sistemas de aspersão. Em indústrias, automatizando sistemas com válvulas eletrohidráulicas, protegendo contra incêndios com válvulas de dilúvio, controlando sistemas de refrigeração. A Valoy coloca-se à disposição do mercado por intermédio de sua rede de representantes e distribuidores em todo o Brasil. Valoy, tecnologia em válvulas de controle. Pessoal, só para vocês terem ideia, que muita gente fala assim, muito mecânico esse trem, mas assim, hoje, 5 a 10% exatamente da construção de uma indústria, ela se reflete exatamente a parte de duto e a parte de válvula. Pra você verificar que, por exemplo, aquela válvula que passou no vídeo, o tamanho do cara ali, uma válvula daquela deve custar uns 300 mil reais, mais ou menos, se não for mais. Entendeu? Porque ele é um projeto, entendeu? Que o cara tem que pegar, fazer os cálculos todos, depois vai ter que exatamente fundir, depois vai ter que usinar, depois vai ter que tacar uma pintura eletrostática que não contamina, sabe? São coisas extremamente caras, tá? Então, válvula de controle é realmente... É uma coisa que também vende pouco, né? Mas assim, às vezes a empresa ela fica o ano inteiro para vender 2 válvulas, 3 válvulas, já é o suficiente para pagar as contas todas. Mas assim, é realmente muito caro. Bom, tem umas interatividades legais aqui nesse vídeo aqui. Por exemplo, então vamos pegar uma coisa chamada aqui válvula borboleta. Tá vendo, ó? Então é manual, tá? Então você pode imaginar. Tá dando para me ouvir certinho, gente? Então, dá um alô aí no chat aí, só para... Tá ok. Tá ok, né? Então, só para comentar, então, assim, é o conceito que a gente verifica, que a gente chama de atuador. Aqui é o atuador manual, né? Tudo bem, mas acontece que a gente tem um atuador que vai fazer essa válvula abrir, que ela pode ser pneumática, ela pode ser motorizada. Acho que todo mundo que consegue imaginar colocar um motor exatamente nesse eixo aqui, né? E à medida que o motor está girando, ele está abrindo ou fechando a válvula aqui. Então isso aqui dá para imaginar com certeza, para verificar o que a gente está comentando. Nesse caso aí do desenho, ele está falando que é manual, tá? Mas imaginar ela na sua forma pneumática, quando for funcionar na forma motorizada, não tem uma dificuldade não. Mas o normal mesmo que a gente encontra, pelo menos na parte de controle industrial, não é motorizado, e sim pneumático, tá? As válvulas tipo borboleta, figura VA504 da Valoy, foram projetadas de acordo com a norma AWWA C504. São fabricadas com extremidades flangeadas nos diâmetros de 12 a 48 polegadas para normas ABNT, ISO e AWWA nas diversas classes de pressão. As válvulas podem ser equipadas com atuadores mecânico, elétrico, pneumático ou hidráulicos a óleo ou água. O eixo superior é vedado por um sistema de prêmio-gacheta, sendo possível ajustar a vedação ao longo do tempo. Como a vedação tem uma pequena interferência na sede de inox, a válvula tem baixo torque operacional. Com a pressão da água, o anel de vedação se desloca para o lado contrário, vedando completamente o fluido. A válvula permite fluxo em ambos os sentidos, tendo sentido preferencial pelo lado oposto do anel de aperto da vedação. A válvula borboleta flangeada VA504 da Valoy tem as seguintes vantagens: vedação da haste com prêmio-gacheta, anel de vedação fixada no disco por encaixe, sem furação para parafusos,
Possibilidade de substituição do anel de vedação sem retirar a válvula da rede. Baixo torque operacional. Pintura tóxica conforme portaria 518 do Ministério da Saúde. Só para vocês terem ideia, um diâmetro de uma válvula dessa pode chegar a 48 polegadas, quer dizer, o tamanho de uma televisão que a gente tem aí na casa da gente, né? Vamos colocar um outro aqui. Bom, aqui já é uma válvula de controle mesmo, tá? Então, conforme eu falei para vocês, por onde entra o fluido, ele chama montante, e aonde sai é a jusante. Então, aquilo que a gente aprendeu de pressão diferencial, ele está sendo utilizado agora para justamente achar vazão, tá vendo? Ó, ele colocou um manômetro diferencial aqui, tá? Infelizmente o desenho não para de ficar passando aqui. Você tem aqui o manômetro diferencial, onde ele vai pegar a pressão na saída e a pressão na entrada, tá? Ou seja, pressão na montante e a pressão na jusante. E aí, automaticamente, aqui vai ter a informação que a gente vai precisar do fluido estar escoando. Depois a gente vai aprender como é que a gente consegue pegar esse sinal aqui e mandar para o painel eletronicamente. A gente já vai aprender a fazer isso hoje mesmo, tá? As válvulas de controle auto-operadas, série 200 e 600 da Valoy, têm como principal característica o corpo com passagem inclinada, permitindo um fluxo mais livre. Diferenciadas pelas classes de pressão PN16 para a série 600 e PN25 para a série 200, são fabricadas para atender às diversas normas dos flanges nos diâmetros que variam de 25 a 500 milímetros. As válvulas série 200 e 600 são constituídas basicamente de dois conjuntos. O corpo em peça única concede em material não ferroso e um conjunto acionador composto de câmara do diafragma, eixo, obturador e mola. Estes conjuntos foram projetados para operar em sistemas contínuos em condições críticas, garantindo a precisão e confiabilidade. Todas as peças da válvula são protegidas com pintura eletrostática epóxi, diminuindo consideravelmente a manutenção, aumentando a durabilidade do produto. As válvulas de controle auto-operadas série 200 e 600 podem ser configuradas para controlar pressão, vazão, níveis em reservatório, proteger tubulações contra transientes hidráulicos e diversas outras aplicações. Os acessórios disponíveis são obturador tipo V-Port, indicador de posição, transmissor de posição, limitador de fluxo, ventosa. Diafragma, vamos ver aqui, ó. A válvula de controle tipo diafragma VA100 da Valoy é composta basicamente de 3 peças, sendo o corpo em uma peça única com extremidades flangeadas ou roscadas, uma tampa do mesmo material que fecha um diafragma com desenho exclusivo que funciona também como obturador da válvula. Todas as peças estruturais são protegidas por uma pintura eletrostática a pó, tornando a válvula diafragma VA100 um produto para trabalho contínuo por longos períodos com um mínimo de manutenção. Podendo ser configuradas para serem utilizadas em diversos tipos de controle, as válvulas tipo diafragma VA100 da Valoy tornam-se uma excelente opção técnica e comercial. Bom, agora eu vou passar umas aplicações, né? Deixa eu passar uma aplicação mais... Opa... Válvula controladora de nível com piloto diferencial VA223 ou VA623. É uma válvula de controle auto-operada tipo on-off com um piloto controlador de nível com regulagem de desnível. A gente pode ver, ele vai desligar, eu vou pedir para adicionar de novo. Opa, ih, fechei ele aqui, peraí, vou voltar de novo aqui, peraí. Pela abertura e tal. Tem uma maneira de tirar o áudio aqui, esqueci como é que faço. Como é que faço para tirar o áudio desse cara aqui? Só sabia como é que fazer. Vamos ver o outro. Válvula aqui. Controladora de nível com controle modulante VA221 ou VA621. É uma válvula de controle auto-operada, tipo modulante, que mantém um nível constante em um reservatório por intermédio de um piloto flutuador.
válvula controle de nível elétrico VA245 ou VA645. É uma válvula de controle auto-operada tipo on-off que mantém o nível do reservatório por intermédio de uma boia elétrica. Válvula antecipadora de onda VA212 ou VA612. É uma válvula de controle automática, auto-operada, modulante, que tem a função de proteger uma tubulação de bombeamento dos danos causados por transientes hidráulicos pela variação de pressão quando nas interrupções repentinas de energia. Válvula controladora de bomba e retenção com solenoide VA232 e VA632. É uma válvula de controle automática, auto-operada modulante, equipada com solenoide. Tem a função de evitar mudanças bruscas de pressão na partida ou desligamento da bomba. Esta válvula pode também controlar a saída da bomba garantindo a curva independente das condições da rede. Desligar o conjunto motobomba por intermédio de um fim de curso instalado na válvula, eliminando qualquer variação de pressão na saída, funcionando também como retenção. Em caso de interrupção de energia, a válvula fecha-se rapidamente, retendo a pressão em sua saída. Válvula de altitude VA222 ou VA622. É uma válvula de controle automática tipo on-off que controla o nível máximo de um reservatório sem qualquer dispositivo de flutuação para sua operação, indicada para reservatórios altos onde não tem energia elétrica ou operador. Bom, beleza. Deixa eu trocar a tela aqui. Então, pessoal, para vocês verificarem que assim, mexer com coisa industrial não é fácil, tá? É muito caro, entendeu? Deixa eu colocar a tela inteira. Isso aqui. Assim, é muito caro mexer com parte industrial. Então, e às vezes assim, a gente depende mais da mecânica, né? Nós da eletrônica, da automação, a gente depende da mecânica, a gente fica às vezes meio perdido com essa situação, tá? Logicamente não é obrigação de vocês entender toda a parte mecânica, né? Porque vocês vão ser futuros engenheiros de automação e controle. Agora, é importante às vezes a gente entender como é que as coisas funcionam, né? Porque já que o dispositivo é extremamente caro, tá? Então, diferente da válvula pneumática, da válvula solenoide que vocês verificaram lá, a válvula de controle pneumática, que a gente vai mais discutir aqui, ela tem esse formato, tá? Então, aqui a gente tem a parte do atuador, que nós chamamos de atuador, essa parte de cima aqui, onde vem um ar comprimido. Então, esse ar comprimido, ele tem a função exatamente de descer um diafragma aqui, né? Então, esse diafragma, ele infla descendo, aí vai passar aqui, ó, aí tem essa haste aqui, né? Ela vai lá e vai fazer uma obstrução aqui embaixo. A gente vai discutir todas essas partes para a gente poder seguir normal, tá? Então,
aqui tem um desenho melhor da válvula. Opa. Né, aqui, ó. Aqui o atuador, igual eu falei, vem um ar comprimido, ele atua, você tem uma mola de resposta que faz ficar para cima, mas uma vez que a haste vai descendo, ela vai tampar essa obstrução aqui. Essa obstrução aqui chama sede, tá? Então esse plug aqui, né, junto com essa haste, tem a função de interromper a passagem da vazão, interrompendo a sede da válvula, tá? Você tem válvulas com sede dupla ou de sede simples. A válvula, ela é dividida em 3 partes, né? O corpo, que é o corpo da válvula mesmo, né? Você tem o castelo, tá? Que tem o nome de castelo, ele une o corpo com a parte do atuador, tá? Então você tem atuador pneumático, você tem atuador motorizado, você tem atuador hidráulico, tá? Mas os mais comuns mesmo são o pneumático e depois o motorizado. E ele tem o nome de elemento final de controle, porque a própria apostila ela mostra exatamente isso aqui, ó, tá vendo? A gente verifica a aula de instrumentação, né? Ela pega do sensor, que é o elemento primário, até o final, que é a válvula que chama elemento final de controle, tá? Então o elemento final de controle é que vai atuar. Isso aqui é uma malha de controle, né? Que a gente tem uma visão exatamente industrial da sua maneira de vazão, tá? Então o elemento primário, sensor, elemento final de controle seria a válvula. Bom, continuando, vamos verificar, aqui ó, tá aqui a válvula e tal. Então agora a gente vamos discutir a parte, como é que funciona algumas coisas da válvula. Aqui a gente tem um tipo de válvula, olha só, como eu falei para vocês, é muito caro fazer uma válvula, quer dizer, se ela for feito um projeto para uma determinada especificação, para um determinado valor de pressão e vazão, então ele é um projeto de engenharia, ele fica caro para caramba. Agora, se já for um valor padronizado, pode ser adequado, se já é uma linha de produção, logicamente o preço decai, porém, mesmo assim é muito caro uma compra de uma válvula, tá? E aí eles conseguem, de acordo com essa engenharia, na mesma válvula, ter o comportamento NA e o comportamento NF. Tá vendo? Ó? Nesse caso aqui, ó, no primeiro caso aqui, quando vem o ar comprimido aqui, esse ar comprimido vai fazer com que ele abra a sede aqui embaixo. Então isso aqui chama válvula pneumática para abrir, né? Ou simplesmente NA. E nessa aqui, tá vendo? A sacada é deixar o corpo do mesmo jeito. Você deixa o castelo do mesmo jeito e só inverte a posição do atuador, né? O atuador ele é construído de determinada maneira que eu desmonto isso aqui, coloco desse outro jeito e lá ele aceita, então aqui fica um NF. Então, ora NA, ora NF, tá? Bom, continuando na parte da válvula, tá aqui um desenho dela. Então vamos ver aqui, o que é uma válvula com corpo de sede simples e o que é um corpo de sede dupla. Então tá aqui o desenho, tá vendo? Ó? Então isso aqui é aquela haste que sai lá de cima do atuador, atravessa o castelo e tem um plug aqui, né, que normalmente é um plug de material de silicone, de borracha, um material que consegue exatamente aderir a determinada passagem, que a gente chama agora de sede, né? Então, essa passagem do fluido aqui tem o nome de sede. Então, essa válvula aqui, quando vem a vazão aqui, ela só percorre a passagem dessa única sede. Diferente da que está do lado aqui, eu tenho 2 plugs, né? Eu tenho a única haste aqui que ela tampa essa sede aqui e automaticamente de baixo. Então, a vazão escoa tanto para o lado de cá, como automaticamente para o lado de cá. Qual que é a diferença das duas e qual que é a vantagem? A primeira, ela precisa de mais força, tá certo? Ela precisa de mais força no atuador lá em cima para exatamente barrar a passagem do fluido que está escorrendo nessa sede aqui, tá? Em contrapartida, essa outra aqui você vai precisar de menos força, né? Porque está distribuída em dois pontos de vazão, então essa aqui consegue, com certeza, ter menos força mecânica em relação à primeira. Mas em contrapartida,
essa aqui possui uma única sede, essa aqui possui duas. Então essa aqui dá menos vazamento do que essa. Então se por um lado você ganha menos força, você piora a possibilidade de ter vazamento e atrapalhar o controle. E a outra você precisa de mais força, mas você tem menos, por exemplo, vazamento. Então você tem que, o engenheiro hidráulico, né, seja ele mecânico ou civil, que fosse assim, ele sabe exatamente qual que é a melhor válvula para aplicar a determinada distância, tamanho, tudo lá. O que nós temos que fazer aqui agora é entender eletronicamente como é que a gente pode mandar esse sinal lá para a sala de controle, que ele vai falar se a válvula está aberta 30%, 40%, 60%. Tá? E isso aqui é feito justamente numa coisa chamada posicionador. Tá? E o posicionador fica no castelo da válvula. Então vamos verificar como é que funciona esse tipo de explicação aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho um desenhozinho melhor aqui. Não, então o desenho não está tão bom não. Então eu já vou direto nesse aqui mesmo. Então olha só. Se eu der um zoom aqui, aqui tem uma régua, que é uma reguinha normal. Então, quem estiver passando próximo dessa válvula aqui, vai verificar que quando vier o ar comprimido aqui, ele vai descer essa sede aqui, e esse cursor aqui vai acompanhar a reguinha. Então ele olha a reguinha e fala assim, a válvula está ali 40%, 60% aberta, está 10%, ela consegue monitorar através disso aqui. Acontece que a gente quer mandar esse sinal lá para a sala de controle. Então eu pergunto para vocês aí, como é que a gente poderia fazer isso aí? Quero ouvir uns comentários do pessoal aí. Como é que a gente poderia utilizar para fazer isso virar eletrônico? Som. Pode falar, gente. Oi, tô ouvindo. Acho que dá para usar aquele potenciômetro de barra. Eu tenho um deles aqui, mas eu não sei o nome exato, não. Você acha que você poderia colocar um potenciômetro aqui, né? Ele varia a resistência de acordo com o ponto cursor e mandaria lá para a sala do controle, né? Uhum. Perfeito. Pode ser feito, sim. Dessa maneira, sem problema nenhum. E aí? Mais sugestões? Vamos aguardar então, e como é que é? Bom, gente, mais sugestão aí, ó, automação aí, ó, vamos automatizar a mecânica aí, ué. Vamos lá, gente. A sugestão dele da variação resistiva está correta. O que a gente pode fazer ali também? E aí, Steph, como é que a gente faz para transformar esse pedacinho aqui em automatização? Caladinha lá. Mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui. Então tá. Bom, gente, então é o seguinte, ó, a gente pode usar todos os princípios que vocês viram exatamente no curso de eletricidade. Você pode variar a capacitância, você pode variar uma indutância, você pode variar uma resistência. Você variando qualquer um desses elementos passivos, eletroeletrônicos lá, você joga isso num amplificador operacional e manda lá para frente. Deixa eu até fazer uma coisa aqui legal, que eu achei aqui Ah, tá. Aqui tem exatamente, olha lá, aqui tá a Petrobras, exatamente ali a Regap aqui em Betim. Um aluno tirou fotos aqui para mim. Deixa eu pegar aqui certinho. Tá vendo? Todo sistema lá que existe na Regap é tudo válvula, tá? É tudo particionamento, são coisas extremamente automatizadas, extremamente caras nessa situação, tá? Aqui é placa de orifício. Olha lá, isso aqui é uma válvula de controle pneumático que existe aí na Regap. Essa foto é da Regap. Tá vendo? Ó? Essa empresa chama Ritter, uma das maiores empresas do planeta, essa parte aqui. E o que acontece? O ar comprimido, que a gente vai mostrar como é que ele vem eletronicamente, vocês vão aprender hoje como é que você transforma uma variação elétrica numa variação de ar comprimido. Tá? Então esse ar comprimido vem aqui dentro, ele vai lá, atravessa esse castelo inteiro aqui e fecha o corpo da válvula lá embaixo na sua sede, né? Então essa eletrônica que tá, existe eletrônica aqui, isso aqui é um posicionador, tá?
E aqui está exatamente o indicador posicionador, aqui o cara consegue observar qual que é a posição da válvula que está acontecendo aqui, tá? Aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui está o indicador, aqui eletrônico, lá é uma reguinha, né? Mas assim, todas essas variações que existem exatamente do posicionamento, tudo hoje é digital, lá, tá vendo? Ó, você tem um dispositivo totalmente mecânico e você tem ali um indicador digital. Esse que é o grande pulo do gato, gente, de exatamente juntar a mecânica é cara. Tudo mecânica é caro. Nossa senhora, vai usinar, vai fazer aquilo ali e vai soldar, tudo mecânica é caro. Só que os caras agora, eles não conseguem mais viver sem tecnologia. Então nós agora, a gente tem que entender como é que funciona a cabeça desses caras lá e a gente conquistar o nosso espaço. Então, para o cara ter desenvolvido o circuito microprocessado para atuar isso aqui, o cara tem que saber mecânica também. Tá? Tem que saber mecânica e o trem desenvolve e vai ficar bom demais nesse trem. Tá? Aqui é placa de orifício. Acho que só tem essas duas válvulas aqui. Forte válvula mesmo que eu tenho foi essas duas aqui, ó. Tá vendo? Mostrando claramente como é que funciona. Então, aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um desenho totalmente mecânico, então a coisa evoluiu. A gente vai entender agora como é que você pode fazer o sinal eletrônico da sala de controle, lá vindo do controlador, né? Vocês estão estudando essas equações de transferência aí, no domínio S, para verificar como é que a coisa é complicada para cair numa coisa mecânica, para fazer o controle. Tá? Então, vamos ver como é que isso aqui é feito, então, no contexto aqui. Tá? Você pode pular isso aqui dentro da apostila. Aqui, ó, posicionador. Tá vendo? Ó? Você tem o posicionador mecânico e hoje eletrônico. Então, à medida que a haste vai subindo e descendo, ele vai variar essa resistência, vai variar essa capacitância, vai variar exatamente o valor dessa indutância. Isso cai no circuito eletrônico, você vai lá, 2 fios lá para a sala de controle e fala, ó, a válvula está na posição 71% aberta, ou 71% fechada. Tá? Então, quando a pessoa passar na área do campo e enxergar o valor 71% que está aqui na abertura da válvula, e aqui a sede está fazendo com que só passe 71% do fluido, vai estar marcando os mesmos 71% lá na sala de controle. Tá? Então, como é que isso aqui é feito? Então, imagina a seguinte situação. Tá? Conforme a gente aprendeu anteriormente, vamos voltar aqui então. A gente sabe que a gente tem um sensor, ele tem um range, tá? Então vamos fazer de conta nesse processo aqui, ó. Aqui nós temos valor de 0 a 10. Desculpa a letra aí, porque eu estou escrevendo no mouse, viu, gente? Aqui é 0 a 10 PSI, tá? Então, o sensor percebendo o valor de 0 a 10 PSI, isso aqui é o range do sensor de captação desse processo. Automaticamente, quando ele cai no transmissor, o transmissor que é o amplificador operacional, ele vai transformar esse 0 em 4. E vai transformar esse 10 em 20. Tá? Transformar em 20 miliamperes. Tá? E aí, o valor, ó, então se aqui estiver marcando 5, ele vai estar marcando 5 aqui no indicador. O totalizador vai incrementar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, e o registrador está lá marcando o 5 normal. Se o set point desse processo aqui for no 6, o que vai acontecer? Percebeu, transmitiu o valor de 5, aqui vai gerar um 12, né? Porque o 5 é a metade, ó. 12 menos 4 é 8, 20 menos 12 dá 8. Então quer dizer que o 12 é a metade desse 4 dá 20. Então, e na hora que ele perceber que o sinal aqui de 12 miliamperes, ele automaticamente que vai fazer? Opa, eu não quero 5, eu quero 6. Então, vai mandar aqui um sinal elétrico nesse conversor aqui. Ó. O que a gente vai estudar agora é esse conversor que está aqui. Tá? Então, vamos lá. 317. Então, como é que a gente vai transformar um sinal elétrico num sinal pneumático? Você abastece o sistema com ar comprimido, fixo, né? De preferência fixa aí na faixa de 20 PSI, ele fica constante aqui aplicado. Esse sinal aqui está vindo lá da sala de controle. Tá? É aquele sinal que vem no sinal de controle. E o que vai acontecer? Bom, essa paleta aqui,
ela está fazendo exatamente o quê? Ela está fazendo interromper, né, o ar comprimido que está vindo aqui, né, e aí ela começa, não está mais mostrando muito aqui, mas ela vai começar a impedir a passagem exatamente do ar comprimido. É como se estivesse fechando a passagem aqui. Então uma coisa é óbvia, se eu tiver 4 miliamperes aqui, eu praticamente não tenho campo magnético aqui, eu não tenho força magnética para puxar essa paleta. Então praticamente o ar vai embora tudo para cá. À medida que eu vou colocando alguns valores de miliampere aqui, essa paleta começa a aproximar mais para cá, ó, e aí ela começa a tampar a passagem desse bico, e aí o ar que era antes 20 aqui, ele começa a diminuir. E uma vez ele diminuindo, ele vai chegar no valor de 3 a 15. Então quer dizer que o 4 miliampere gera 3 PSI, enquanto o 20 miliampere se transforma em 15. Se eu mandar aqui, por exemplo, 12, eu vou gerar uma força magnética que vai puxar essa paleta, ela vai encostar mais para cá. É coisas de milímetro, viu, gente? É coisas milimétricas que ele aproxima, fecha um pouco o bico e ele vai mandar um 9 aqui, né? Porque 15 menos 9 dá 6, 9 menos 3 dá 6. Então o 12 aqui é o equivalente ao 9 nessa escala, colocando aqui. Então isso aqui é um conversor eletropneumático. Ele pega um sinal de corrente elétrica, porque a corrente elétrica é a mesma no circuito em série qualquer distância, independente se a distância for 1 quilômetro, 10 metros ou 200 quilômetros, a corrente é a mesma, e aí ele transforma isso na sua passagem pneumática na forma de gás. Tá? Então esse circuito aqui é o mesmo circuito que está aqui nas fotos aqui, ó. Tá? É o mesmo que está sendo colocado aqui. Tá? Aqui está a caixinha mostrando o indicador, na foto anterior está melhor. Aqui, ó, exatamente aqui que está mostrando a parte do posicionado do conversor. O sinal entra e aí ele começa a mandar esse sinal ali dentro exatamente para o atuador, tá? Bom, aí então vamos pegar esse circuitinho aqui agora e vamos colocar nesse aqui. Eu acho que esse aqui tem uma explicação. Desculpa, esse aqui tem uma explicação melhor. Vou dar um zoomzinho aqui, ó. Então, olha aqui o que acontece de legal. Eu tenho aqui o sinal vindo na sala de controle e ele cai exatamente, que eu falei para você, naquele conversor eletropneumático. Tá? Aqui você tem um arte de suprimento. Tá? Esse arte de suprimento aí, ele é fixo, né? Ó, tá vendo? Ele é fixo, tá vendo? Vem aqui, sei lá, 20 PSI, né? E ele cai exatamente na parte da caixa. Aí, quando vem a fiação lá da sala de controle aqui, ele vai pegar uma parte do eletroímã e vai transformar esses 20 PSI que está vindo aqui e vai deixar passar ou menos o ar comprimido e vai deixar aqui o quê? De 3 a 15. Tá? O 4 deixa passar o 3 e o 20 deixa passar o 15. Então, esse controle aqui é 20, tem que ser maior do que o valor máximo que pode sair aqui, né? Então, aí o que acontece? Aí esse valor de ar comprimido sai e ele cai exatamente e gera aqui uma pressão estática em cima desse diafragma. Aqui tem uma mola de resposta. Aí, uma vez que você vai inflar, você vai ficar exatamente inflado e vai descer a haste. Quando a haste desce, ela fecha exatamente a válvula. E esse cursor que está aqui, ele marca a posição, né, na qual veio a parte da válvula aqui, ó. Então esse cursor aqui, né, está aqui na casa da metade. Na hora que ele descer isso aqui, ó, esse cursor vem aqui e marca aqui, opa, está aqui no 80%, 70% de fechamento ou de abertura, de acordo com a necessidade. Então, olha como é que a coisa é extremamente complexa a instrumentação, né? Então, vamos voltar aqui desde o início. Vamos pegar, por exemplo, esse caso do processo industrial. Então, imagina aqui, ó, que eu estivesse escoando um determinado, sei lá, um fluido lá, um combustível, não lembro nada. Então, você tem aqui um medidor, por exemplo, eletromagnético de vazão,
né? Então, o medidor eletromagnético de vazão, o que vai fazer? Ele vai usar a lei de indução de Faraday, ele vai ter que gerar um campo magnético para que os seus eletrodos gerem uma tensão diretamente proporcional ao escoamento do fluido, igual eu mostrei para vocês naquele desenho. Aí depois você tem que jogar isso no amplificador operacional, na configuração, amplificador de instrumentação, né, que nada mais nada menos são dois amplificadores não inversores, né, que você tem alta impedância na entrada, e aí você manda um sinal de corrente que vai, atravessa a fábrica inteira, indica na sala de controle, totaliza, registra, cai no controlador. Vocês aprenderam a matéria de controle digital, as matérias puras de controle, de verificar como é que é feito o processo, e aí ele cai naquele conversor. Tá? Esse conversor aqui é exatamente essa caixinha aqui, que tá, essa caixinha aqui, ó, tá acontecendo aqui lá no caso da Regap. Né? Mesma coisa. Tá? E aí ele manda o sinal pneumático e aí pimba. Né? Ele infla aqui dentro, desce mais ou menos, e aí você tem um controle da vazão e a gente verifica como é que a coisa funciona. Então, essa aula aqui praticamente fecha mostrando a complexidade de uma indústria. Tá? Verificar que assim, o curso de engenharia é um curso maravilhoso, que você aprende umas coisas a esse nível. Eu nunca me arrependi de ter feito curso de engenharia. Eu acho que engenharia sempre foi legal, saber. Ainda mais que eu fiz engenharia industrial, né? No Cefet ele é mais prático do que totalmente acadêmico. Então, você verificar todos aqueles conceitos que você aprendeu de física, lei de indução de Faraday, você precisou de verificar a velocidade, você tem que saber o conceito de área lá da matemática, com os valores exatamente de integral, para você poder indicar, totalizar, registrar, e aí automaticamente você tem um produto final feito aqui. Ó. Então essa planta que está mostrando aqui, ela é um minúsculo pedaço que foi utilizado, por exemplo, no caso ali daquela foto aqui da Regap. Tá? Foi feito meu aluno, né? Ele teve o oportunidade lá dentro, e eu falei, ó, tira umas fotos para mim, ele foi lá, tirou escondido, tá aqui e tá resolvida a situação. Vamos colocar aqui e tal. Então, aí, ó, tá mostrando, acho que fechou, entendeu? Acho que fechou o ciclo totalmente. Por que a capa oscila é grande? Porque tem várias maneiras de você achar temperatura, várias maneiras de achar vazão, cada uma tem range, cada uma tem aplicação, ou é mais quente, ou é mais frio, ou é mais viscoso. A coisa é muito complexa, a instrumentação. A instrumentação é complexa pra caramba. E eu falo para vocês que tem muito mais coisa ainda para ser inventado. Tem coisa demais para ser inventado que não foi explorado. Então, se você tiver essa oportunidade de verificar isso aqui, que está faltando um determinado especificação, determinado range no equipamento, desenvolve. Né? Se tiver um cara de mecânica legal, solta um produto desse aí, você está feito na sua vida. Tá? Bom, então agora tá mostrando, aqui, tá vendo? Tô mostrando exatamente a parte da válvula, você tem exatamente o posicionador. A importância do posicionador, gente, porque é o seguinte, essa válvula vai ficar toda hora abrindo e fechando. Né? Isso aqui vai lá, passa para cima, para baixo, tem hora que o sistema de lubrificação que começa a emperrar, começa a dar atrito. Né? Então, para você garantir exatamente o tanto que abriu e fechou, porque às vezes você mandou uma quantidade de ar comprimido, né? Você mandou metade, ele faz exatamente a válvula abrir a metade. Você me diz que você vai desgastando, talvez você vai ter que mandar a metade do ar comprimido mais um pouquinho, porque o negócio desgastou. Então, é a garantia do posicionador que ele volta lá para a sala de controle e fala, opa, a válvula está em determinada posição. E aí está exatamente explicações para que serve o posicionador, né? Compensar a força gerada pelo atrito, né? Aumentar a resposta e velocidade da válvula. Então, isso quer dizer o seguinte, você tem um sinal, cai no circuito eletrônico e vai lá, processa e fala, opa, você tem que fazer exatamente aquele tipo de funcionamento. Split range, depois eu explico para vocês. Você também pode inverter a seção da válvula, né? Mudou a escala, em vez de você mandar de 4 a 20, você manda de 20 para 4, né? Sem problema nenhum. Pessoal, o que eu tinha que passar a nível do capítulo 10 eu acabei, tá? Então, nessa apostila aqui, isso aqui é matéria do... não passa, né? Que é a parte exatamente de válvula solenoide.
seria o 11, eu não passo, mas o 12 eu passo, tá? Só que eu não vou passar o 12 agora, não, tá? E aí a gente parte, então, para a gente começar a fazer umas simulações junto com o Proteus e a gente desenvolver uns 2 circuitinhos eletrônicos para a gente agora verificar o que a gente consegue fazer de instrumentação nessa parte aí. Queria que o pessoal falasse um pouco, por favor, né? Eu falei, ninguém perguntou nada. Eu fico preocupado com as aulas de instrumentação, porque assim, isso é uma coisa comum. Assim, tem quase 30 anos que eu dou aula de instrumentação, e é sempre desse jeito, parece que o pessoal fica apavorado, né? Fica com medo, assustado, parece que tem tipo assim um alienígena na frente lá, ensinando como é que faz uma dobra do tempo, né? O pessoal... Isso aqui. Então eu queria, por favor, que vocês falassem um pouco, porque senão eu fico meio sem graça aqui. E aí, Zalber, pode falar. Não tem nada para falar, não. Não é muito alienígena. Essa matéria é meio alienígena demais, né? Tipo assim, o trem é totalmente sem noção, né? Não sei, eu acho que ainda mais aquela medidor eletromagnético de vazão, que negócio é maravilhoso, né? Isso aí não tem nem que discutir. Mas não, falar mais nada, Zalber, né? Assim, curiosidade, saber como é que o negócio funciona. A Stephanie falou um comentário aqui, ó. Quando a gente vê, é legal, sai dos textos e ilustra o que acontece. Você falou o negócio da foto lá da Regap, mostrou melhor, né? É isso que você tá querendo dizer, né, Steph? Ah, tá. Isso é uma das coisas que acontece chata aqui, pelo menos no Brasil, Steph, é essa falta de participação das empresas com o ensino, sabe? Deveria realmente ter um sistema assim, um incentivo, sei lá, financeiro, tal, porque realmente quando você visita o ambiente, você fica maravilhado, né? Eu tinha 18 anos de idade, eu tinha acabado de formar no curso técnico, e eu fui cair numa fábrica de cal virgem, né? O cal virgem tem o mesmo procedimento para fazer praticamente o cimento, né, tal. E eu nunca podia imaginar que tinha tanta instrumentação numa fábrica de cal. Então eu vi isso rodando na minha frente, eu fiquei apaixonado, né? Eu não tenho vergonha de falar, porque eu formei no curso de eletrônica lá no Cefet, odiando eletrônica. Nossa senhora, eu odiava eletrônica. Assim, no meu 3º ano, eu já estava estressado, né? E assim, falei, que isso, você odiou eletrônica, você voltou? Não, porque eu fui trabalhar na área, aí eu apaixonei, porque na década de 80 não tinha tantos professores, tantos engenheiros igual existe hoje, tá? Então, assim, os professores lá naquela época, os caras eram ruins, os caras não tinham didática, os caras não sabiam explicar o que precisava de saber, né? E eu tive muito professor assim que não tinha condição. E imagina isso, você se deparando com nenhum contato via empresa, né? Eram mundos separados, tá? As coisas estão melhorando hoje, porém eu acredito que a coisa tinha que ficar mais próxima, sabe? Eu acho que tinha que chegar umas empresas e falar, não, tem aqui, hoje é o dia de visita das universidades e tal, vamos ver como é que funciona, para a gente tentar melhorar esse país, porque senão tá doido, hein? O trem vai quebrar, ué. Tá, beleza. E aí, Douglas, o que você tem para falar aí? Até agora eu entendi tudo, mas eu preciso dar uma revisada na matéria, né? Porque foi muito conteúdo teórico. E eu acho que eu vou só assimilar todos os conteúdos mesmo quando eu começar a fazer algum tipo de exercício. Aí eu consigo assimilar melhor. O que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: você tem essa apostila, igual eu tô falando. Essa apostila ela é grande, gigante, para justamente que foi uma coletânea de vários materiais que eu peguei ao longo desses anos. Então, o dia que você cair numa indústria, você guarda essa apostila aí dentro do seu smartphone. Aí quando o cara falar um termo que você não sabe o que é, você fala assim, vão ali utilizar ali, sei lá, a placa de orifício. Você, opa, o web tinha falar placa de orifício. Você finge de bobo, você pega aí o seu smartphone, digita a placa de orifício aí no Acrobat, pronto, achou, aí pronto, você vai lá, é isso aqui e tal. Porque instrumentação é coisa demais. Cara, é coisa pra caramba. A minha apostila não deve ser, a minha apostila não é nem 20% que existe no mercado. Não, falando sério, sabe? Então, assim, não tem jeito de dar uma aula de instrumentação complexa. Você consegue, mais ou menos, instigar que existe
procedimentos para você poder pegar uma determinada variável industrial e as técnicas que existem. Tá? Então, o que a gente agora vai estipular, porque eu vou até abrir aqui e mostrar para vocês, o Proteus. Quem não tem o Proteus me fala, gente, que eu dou um link para você instalar o Proteus na sua casa. Tá? Então, o Proteus aqui, ó, ele tem, pelo menos assim, o que funciona comigo é o 8.4. Os outros que eu arrumei aí, tá dando uns pau aí. O Proteus, ele tem, olha que coisa legal, quer ver aqui, ó. Transdutores, ah lá. Ele tem, tá vendo? Sensor de umidade para sensor. Ele tem até termopar aqui, quer ver que coisa legal? Aqui, ó, termopar. Termopar tipo J. Né? Então, se eu pegar aqui a apostila aqui, ó, olha só que legal que a gente vai fazer agora. Opa. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui na apostila. Aqui, ó. Então, aqui na apostila, por exemplo, tem a tabela. Termopar tipo K. Tá vendo? Ó? Então, eu tenho aqui, ó, termopar tipo K. Aqui é termopar tipo K. Tá vendo? Mesma coisa, ó, níquel, cromo, níquel, tá vendo? Mesma coisa, igual vocês viram na teoria lá. Então, na hora que eu bater o OK aqui, olha que coisa legalzinha. Tá vendo? Ó? Eu vou pegar aqui um voltímetro. Só um pouquinho. O voltímetro aqui não consegue pegar a escala, mas olha só que detalhe interessante, né? Aqui eu tenho um termopar. Opa, aí não. Eu tenho aqui um termopar do tipo K. Vou colocar mais pro lado de cada tela aqui, ó. Aqui, ó, ficou aqui. E, ah lá, tá vendo? Eu tô com a tabela aqui do termopar lá. 100. É engraçado, por que termopar tipo K, por que tá... Deu 4 aqui. Vocês viram aqui 100 graus aqui, ó. Medir que eu tô jogando a temperatura, tá variando ali, ó. Mas por que tá diferente da tabela? Ué, isso aqui é o K mesmo? A gente vai fazer umas aulas aqui de desenvolvimento que a gente vai colocar esses sensores que estão aqui e exatamente, engraçado, era o tipo K mesmo. Temos K, níquel. Precisa aterrar e não aceitar, tá certo. Aí a gente vai fazer algumas práticas que a gente vai desenvolver o circuito eletrônico e a gente vai colocar isso em prática. Tá? E aí a gente encontra os valores. Agora deu certo, lá, tá vendo aqui, ó? 4,70. Vamos colocar aqui 120. Olha lá, 120 deu 49. Quer ver aqui, ó? Aí o 120 lá deu 4,92. Certinho lá, tá vendo aqui, ó? 4,92. Sempre faltou o aterramento, porque não funciona. Então, dentro dos projetos que eu estou querendo fazer com vocês, quando a gente fizer a parte da prática, olha o que a gente vai fazer a nível de desenvolvimento. Quer ver, ó? Tá aqui no meu pendrive. Aqui, isso, achei o pendrive aqui. Áudio microcontroladores 2016 ADC sensor temperatura que para termopar K. Files, all files, termopar 2. Eu acho que é o termopar 2, quer ver, ó? Tá. Esse aqui foi um projeto que eu fiz, deixa eu ver se tá funcionando. Aí, ó, certinho, ó, Instituto Federal, tá vendo aqui, ó?
Aí, ó. E isso aqui eu vou ensinar para vocês. O objetivo é a gente chegar nesse final aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Leitura do termopala, 1223 graus, né? E se a gente olhar aqui na parte que o termopala está gerando lá, 1218, ele está errando 5 graus. Igual eu falei para vocês, o termopala pode errar até 10 graus, né? Na medição lá. Tá perfeita lá. Tá vendo, ó? 1218 e é feito exatamente 1223. Aí eu peguei aqui um microcontrolador, né? Nesse caso é um PIC, tá? E aí aqui, ó, tudo amplificador operacional, tá vendo, ó? Eu poderia ter usado um amplificador de instrumentação, mas acontece que estava dando uns problemas aí, eu tinha que dar aula, eu acabei usando 2 inversores aqui, ó, tá vendo, ó? Então, vocês vão aprender comigo, desenvolver isso aqui. Quem quiser fazer Arduino, faz Arduino, eu acho a PIC mais fácil de trabalhar. Se você é capaz de fazer esse pedaço aqui, na parte do desenvolvimento, você só tem que adequar o amplificador operacional com um dispositivo sensor. Instrumentação é isso, gente, ó. Então, se você quer achar vazão, você coloca aqui a placa, você coloca aqui um medidor ultrassônico, medidor eletromagnético, ou você utiliza pressão diferencial e transforma aqui em um valor elétrico. Aí pronto, cai o valor elétrico aqui, usa o amplificador operacional, cai no meu controlador, faz o programa, faz a leitura. Isso que é a instrumentação que a gente vai fazer. Então, inicialmente, eu tenho que passar a instrumentação, a programação básica de microcontrolador para vocês, né? Quem quiser fazer no Arduino, faz. Então, mas a gente tem os kits lá da escola do PIC, uns kits extremamente caros, muito bons, tá? E aí desenvolve. Esse que seria praticamente o point da aula. Agora, eu consigo pegar esses sensores que está exatamente no Proteus, a gente faz a simulação e depois comprova isso no kit, que é o objetivo que a gente quer fazer, tá? Ok? Pergunta, todos têm o Proteus funcionando no computador de vocês aí? Não, eu não tenho não. Aqui. Quem não tem o Proteus, fala aí. A Steph falou, não mais. Apagou. Entendi. Tá. Eu vou arrumar um jeito de mandar. Porque o Proteus que eu tenho funcionando, ele funciona de qualquer maneira, tá? Ele é o 8.4, tá? E assim, a gente vai precisar disso aqui. Então eu vou arrumar um jeito de mandar um link para vocês poderem utilizar o Proteus mais para frente. A gente vai instalando, a gente vai discutindo. Mas assim, então, eu vou mandar esse negócio mais rápido possível. Segunda-feira seria já interessante, que eu já queria desenvolver essa parte do projeto aqui, ó. Tá vendo, ó? A gente projetando essa parte da entrada aqui, nós jogando no microcontrolador, gente, acabou. Aí você, é só fazer isso aqui. Tal, a gente vai ter uma visão mais direta do como é que a coisa funciona. Tá? Então, gente, eu queria agradecer, né, a parte da matéria aqui e vamos sapecar o tiver que fazer tudo certinho aí. Segunda-feira, eu vou mandar um link já justamente amanhã, e segunda-feira a gente faz uma aula também na parte das 9. Fazer uma pergunta, alguém pode 7 horas ou, né, alguém pode 7 horas ou pode ser às 21 mesmo? Que dia? Segunda não, porque a gente tem aula segunda e na quinta, né? Então eu queria, se possível, a segunda ficar um pouco mais cedo, né? O Zé falou, temos aula às 19. Tem aula do Bruno. Então tá. Então fica fechado, então, segunda-feira, 21 horas, tá? Então fechou. É só questão de saber se estava ocioso, tá? Não tem problema nenhum, não. Tá? Aí vocês já saem direto da aula do Bruno e vai encarando exatamente a minha aqui. Então, beleza, gente. Aí depois, assim, eu vou pedir para vocês fazerem uma espécie de um projeto, né, tal. E eu vou conversar primeiro com o Leandro na parte da avaliação também. A gente faz um projeto aí. E o mais importante isso aqui. Se estiver dando para pegar na parte do diálogo, eu fico satisfeito, tá, gente? Porque aí a gente detona a parte certinho. Tá bom, então? Beleza. Então tá, gente. Eu dou como terminada a aula.
Agradeço a presença de vocês aí. Até segunda-feira. Abração. Beleza. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Isso. Falou. Abração.